Em relação ao governo Bolsonaro, ainda no tema da segurança, o senhor acredita que o governo Bolsonaro não deu conta de atuar na questão da segurança pública? E eu pergunto porque a gente tem também a candidatura, obviamente, que vai, né, de Flávio Bolsonaro, que representa ali a mesma linha do pai. Por isso que eu lhe faço essa pergunta relacionada à segurança pública no governo Bolsonaro. Sim, basicamente o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, tinha entrado com um pacote anticrime e o governo Bolsonaro não fez nenhum esforço, acabou passando uma versão deturpada com a emenda do Freixo, que o Bolsonaro foi muito criticado à época e com razão, do ponto de vista de medidas legislativas que aumentassem as punições para o crime organizado ou de operações sistemáticas contra o crime organizado, praticamente nada foi feito por parte do então presidente Bolsonaro. No que me assusta agora o Flávio falar que ele vai ser o Nayib Bukele. Na época, ele também não tentou passar nenhum tipo de legislação sobre isso. Na prática, inclusive, quando houve a discussão sobre passar no Senado a prisão em segunda instância, que foi o motivo da derrocada da própria Operação Lava Jato, e que também acaba interferindo na prisão de bandidos violentos, o Flávio também não fez porcaria nenhuma. Então, nunca houve vontade política, vamos dizer, enfática deles. Muito pelo contrário, se a gente pega a atuação do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que ele fazia era ser próximo de uma das vertentes do crime organizado, que eram as milícias, né? Ele premiava o Adriano Nóbrega, era amigo, era próximo dele, tinha gente da família do Adriano Nóbrega no gabinete dele, aparentemente trabalhando com dinheiro em cash oriundo de salários, então não acho que haja essa vontade da parte deles. Nunca houve, isso é só marketing. O senhor acusou Flávio Bolsonaro de copiar discursos seus. Quais seriam esses discursos? Um exemplo é o discurso do Nordeste é a solução. Esse foi o cara de pau. A gente literalmente fez uma tour pelo Nordeste de carro, né? Ele não faz, ele vai com um jatinho, aparece, faz um evento do PL e vai embora. Explicando soluções políticas para o Nordeste e soluções econômicas para que o Nordeste seja solução para o problema político brasileiro. Tem toda uma tese nossa construída sobre isso, sobre como ao gerar classe média no Nordeste, a gente acaba gerando complexidade econômica, complexidade social e mudança nos padrões de voto do eleitor de lá. Com pesquisa mostrando cidades do Nordeste que, ao criarem atividade econômica mais complexa, alteraram a dinâmica de votação, diminuição da compra de voto. O Flávio, como ele quer ter voto no Nordeste, ele achou que, entendi, Nordeste é a solução, sei lá, porque eu vou ter voto lá. Isso é um exemplo dos mais bizarros. Outra coisa, quando eu dei uma série de entrevistas, inclusive aqui no Metrópolis, eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é enfrentamento ao crime organizado e uma agenda fiscal muito, muito dura para resolver o problema fiscal que o Brasil está indo. Flávio, quais são as duas primeiras coisas que você vai fazer? Ele fala igualzinho. Então, assim, tem uma coisa que ela é cômica, que ele, basicamente, ele copia as coisas que nós falamos e aplica hoje para uma audiência maior, porque ele é mais conhecido do que eu, para tentar parecer original no que ele fala. Só que eu acho engraçado que tudo aquilo que eu falo, que envolve, por exemplo, o combate a práticas ligadas ao partido dele, aí ele não faz. Por exemplo, a reforma administrativa que a gente está falando, com os índices de desempenho nos municípios ao redor do Brasil, como isso atinge o PL, os amigos dele do Centrão, aí ele finge que esse assunto não existe, porque na prática prefeitos do PL, no Maranhão, como eu estive lá vendo, são parte do mesmo problema. Então ele não vai entrar. Na verdade, se eu for pegar até esqueci o nome do cara, acho que é não sei o que, Ruas, o cara que ele quer lançar lá, acho que de Belfort Roxo, lá da Baixada Fluminense, exato. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano e o trabalho de gestão da prefeitura desse cara, assim, algo que faria prefeitos do Maranhão parecerem o Rudolph Giuliani, sabe? Então, então, o Flávio não vai poder copiar essas aí. Ainda falando de Flávio Bolsonaro, porque hoje teve uma decisão do Moraes determinando que a Polícia Federal investigue Flávio Bolsonaro por conta de uma postagem de Flávio Bolsonaro, na qual ele faz comparações ali entre Lula e Nicolás Maduro. E aí a Polícia Federal, por determinação de Alexandre de Moraes, agora vai investigar, tem um prazo de 60 dias para ver se Flávio Bolsonaro incorreu em crime nessa postagem contra Lula. Crime de calúnia. Como o senhor avalia essa decisão de Moraes de determinar a Polícia Federal investigando Flávio Bolsonaro por conta dessa postagem contra Lula? Eu falo bem-vindo ao clube. Eu tô também sendo investigado pela Polícia Federal por conta de uma declaração minha sobre o Lula quase 2 anos atrás. Qual declaração? Que com o Flávio agora chegou por dentro. Eu havia falado sobre a postura do governo relativa a um PL um PL não, era alguma política que envolvia aborto no SUS e a incoerência deles, e aí eles entraram com uma ação ali. Ficou super feio pra eles, que não tinha nem objeto da investigação, porque eles utilizaram um print de uma página de fofoca como referência na ação.
Ou seja, aí o senhor disse que, assim como o Flávio Bolsonaro, o senhor também é investigado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube aí dos investigados pela Polícia Federal por falar qualquer coisa do governo Lula. O senhor acredita que há uma atuação para perseguir adversários do governo? Eu acho que o governo está muito mal, está desesperado. Eu acho que o governo não imaginava, assim, não é que o Flávio, ele em si está crescendo na candidatura dele, é porque como o top of mind de oposição é o sobrenome Bolsonaro, conforme o Lula ele vem derretendo junto ao próprio eleitorado, esses votos estão primeiro indo para o Flávio, porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça como oposicionista. Então o PT não sabe como brecar isso, eles estão tentando tomar, imagina não só o PT, mas eu vejo, vamos dizer, um ânimos, tem que ser cuidadoso que eu vou falar aqui, Capelli, há um ânimos em parte do judiciário que de fato não gosta do Bolsonaro, né, em fazer isso, mas sinto ser isso. Eu acho que é uma consequência do processo político-eleitoral no qual estamos passando. Vamos ver que as eleições nesse ano aí prometem. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, numa entrevista que até me concedeu, disse que pretende atuar junto ao tribunal, junto à Casa Branca, para caso o Tribunal Superior Eleitoral tome alguma medida que ele julgue parcial na disputa eleitoral desse ano, atuar por sanções a integrantes do TSE. E aí o Lindbergh Farias, também numa entrevista que me concedeu, disse que vê esse movimento de Flávio como uma tentativa de interferência externa no processo eleitoral brasileiro. Então isso vai dar bastante pano para manga. Olha só, longe de mim, Capelli, desculpa, é que eu queria só comentar que isso é um ponto interessante. Longe de mim querer sair em defesa deles, né? Mas informações que já pintaram já a partir de 2023 e 2024 deram conta de que o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras, né? E o Biden tinha ficado chateado que o Lula, após vencer as eleições, não foi devidamente grato a ele. Então, eu entendo que agora virou moeda usar o governo americano, dependendo da gestão, como um instrumento de ajuda. Ainda mais quando se é um capacho deles, como o caso da família Bolsonaro. Por que o senhor acredita que a família Bolsonaro é capacho do governo dos Estados Unidos? Porque eles falam isso abertamente. O Eduardo Bolsonaro, no momento que o Brasil era taxado pelo Trump, ele ficava indo nas redes sociais fazendo textos parabenizando o Trump pela ação dele, como o Trump era incrível. Tipo assim, parabéns por taxar minha própria nação, muito corajoso da sua parte. Eu acho isso humilhante. O próprio Flávio Bolsonaro, que foi discursar no CPEC, né, falando como as terras raras brasileiras poderiam ser úteis para os Estados Unidos. Eu não consigo ver, vamos dizer, nenhum grau de patriotismo numa atitude dessas. E também o Paulo Figueiredo, que é meio que um porta-voz deles, estava comemorando o fato da bandeira americana ter sido aberta, desfraldada ali na Avenida Paulista no dia 7 de setembro do ano passado, como comemoração, talvez, às sanções americanas ao próprio país deles. Então, eu acho que isso é um capachismo. Não consigo ver outro grau de capachismo maior do que esse. Essa questão da bandeira gerou bastante polêmica, né, porque, por exemplo, pessoas da direita que apoiaram, né, esse movimento dos Estados Unidos viram na extensão da bandeira ali um gesto de gratidão. E outras figuras também da direita, como por exemplo o pastor Silas Malafaia, avaliaram que foi um equívoco grande ali ter botado uma bandeira de outro país naquele ato na Avenida Paulista. Agora falando. Para não perder nenhuma novidade e nos ajudar a crescer, se inscreva no canal e compartilhe essa notícia. Assim, mais pessoas ficam por dentro. Obrigada.